Oh Senhor, você é poderoso. Reconhecemos o seu poder nesse lugar. A tua palavra diz, Senhor, Filipenses capítulo 2, versículo 8: sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode confessar Jesus Cristo nessa noite? Diga: Jesus é o Senhor. Exalte o nome de Jesus nesse lugar. Diga: Jesus, você é maravilhoso. Jesus, você é perfeito. Jesus, você é exaltado em nosso meio. Ah, Senhor, há um cumprimento profético sobre esse versículo, mas nós, como igreja, nessa noite, nos rendemos ao Teu nome, nos rendemos à Tua presença. A Tua palavra diz, Senhor, que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali mesmo o Senhor estaria. Aqui há mais de 2 ou 3 que exaltam o Teu nome nessa noite, o nome de Jesus. Ei, santo é o nome de Jesus, glorificado é o nome de Jesus, digno do nosso reconhecimento, do nosso louvor, é o nome de Jesus. O inferno estremece, os anjos se prostram e os demônios fogem ao nome de Jesus. Toda depressão vai embora agora. Toda enfermidade vai embora agora. Toda doença vai embora agora. Todo conflito, toda falta de paz vai embora agora. No poder do nome de Jesus. Jesus, clame esse nome, Jesus. 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 Você está endireitando as nossas vidas. Você está construindo coisas em nós, Jesus. E onde Jesus está, a liberdade. Onde Jesus está, a liberdade para adorar. Exalte o nome dEle. Exalte o nome dEle. Vejam as coisas serem resolvidas agora. Coisas impossíveis, coisas que não tinham jeito. Ah, o nome de Jesus, o impossível se dobra. Ao nome santo de Jesus. Ah, irmão, não há como você estar aqui. Não há como você estar aqui e não desejar esse nome. Nós somos uma igreja que exalta esse nome. Nós somos uma igreja que adora esse homem. Ele está vivo. Ele está vivo. E não há outro que mereça o nosso louvor e a nossa adoração. Não há outro que mereça o nosso reconhecimento. Portanto, ao nome de Jesus, seja a mais bela expressão do nosso corpo com as nossas palavras. A nossa alma exulta o nome de Jesus. Toda confusão vai embora. E dá espaço a essa harmonia, a essa paz que reina sobre o nome de Jesus. O nosso espírito se alegra e risos brotam dos nossos lábios ao poderoso nome de Jesus.
que nos livrou do que era mortal, que nos livrou do império das trevas, que nos livrou de uma vida pecaminosa e desgraçada. Eu era cego, mas agora eu posso ver. Eu estava perdido, mas agora eu fui achado. Ao nome de Jesus, ao nome de Jesus, seja a glória, seja o louvor, o domínio para todos sempre. Aleluia! Quantos podem bradar aleluia? Aleluia! Aleluia! Nosso meio. Ei, irmão, Jesus está passeando em nosso meio nessa noite. Se você precisava de um abraço, sinta-se abraçado por essa presença. Ei, nesse lugar que todo medo se vai, toda oposição vai embora. Oh, nome precioso. Presença gloriosa, que presença gloriosa. Nos rendemos, Jesus, nos rendemos, Jesus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Jesus é exaltado aqui, amém. Glória a Deus. Antes de você se sentar, irmão, se você puder cumprimentar um irmão, saia do seu lugar. Diga que bom que você veio, que bom que você está aqui nessa noite. Que bom é cultuar ao seu lado, amém. Aleluia, você que está aí na internet nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso culto de celebração. Nós estamos com grandes expectativas por aquilo que o Senhor vai transmitir nessa noite. Então abre o teu coração, inclina os teus ouvidos, porque eu sei que Deus tem uma palavra para alcançar a sua vida nessa noite. Quantos aqui estão com expectativas por isso? Glória a Deus, irmãos. O tema que Deus colocou no meu coração nessa noite é mantendo a visão. Amém?
Então, eu quero agradecer ao pessoal do grupo de música. Daqui a pouco chamo vocês de novo, para a gente continuar o que a gente estava fazendo agora no começo. Obrigado, gente. Mantendo a visão, irmãos. Tive a oportunidade recentemente de poder falar e ministrar um pouco na nossa escola no parque, domingo no parque. Nós falamos um pouco sobre visão. E aprovei ao Senhor da oportunidade de estar falando novamente algumas coisas. Se você estava na escola do parque do último domingo, semana passada, eu vou tocar de novo em algumas coisas que eu falei naquele dia, mas creio que vai ser para você como algo novo, como a primeira vez, tá bom? Eu quero falar, irmão, sobre algumas coisas que a Bíblia fala na história de Neemias, de quando Deus levantou Neemias. E antes de falar sobre Neemias, eu quero te dizer que visão, irmãos, é você enxergar além do que os olhos podem ver. É você enxergar além do quadro natural, da perspectiva humana. Enxergar através de uma visão que Deus coloca no seu coração, é enxergar com os olhos do coração e não com os olhos naturais. É você ver além do que muitas pessoas conseguem ver e perceber. E isso vai determinar até mesmo como você vai tomar algumas decisões e como você vai se comportar em algumas fases da sua vida. É porque você tem uma visão, que você sabe por que você se levanta todos os dias. Amém? E uma vez eu ouvi o apóstolo Guto falar que quando alguém ainda não tem uma visão sobre a qual ela pode dedicar a sua vida, essa pessoa ela deveria buscar se associar à visão de alguém, a fim de que essa visão dessa pessoa pudesse se tornar a sua própria visão, ao ponto de você tomar essa visão como sua também. Nessa menção, o apóstolo Guto ele falava sobre o apóstolo Paulo, quando ele diz: por essa causa eu me coloco de joelhos. E eu te pergunto nessa noite, qual é a causa que tem te colocado de joelhos? Qual é a causa que tem movido a sua vida? Qual é a causa que tem feito você se levantar todos os dias e se lembrar de coisas que Deus conta com você e Deus quer ver o teu envolvimento? Há um pouco mais de 400 anos antes de Cristo, nós vemos o Império Persa dominando o mundo de forma global, alcançando mesmo várias nações da terra. E eles se expandiram o seu império, expandiram a sua cultura, e essa cultura foi alcançando vários lugares e várias regiões. E também ela chegou ao povo de Israel, ao ponto do povo de Israel naquele momento também estar mantido como cativo. E é importante mencionar que Neemias foi um homem de Deus, judeu, que vivia na corte de Artaxerxes. Pensa bem sobre esse nome. Esse Artaxerxes era o imperador persa daquele tempo. E se você assistiu aquele filme dos 300 espartanos, onde eles gritam Ahu, você vai lembrar que lá havia um imperador Xerxes, mas isso não tem nada a ver com esse imperador aqui, tá bom? Não é a mesma pessoa. Mas o Império Persa já havia alcançado uma certa hegemonia. E na corte havia um copeiro, havia um homem que servia o rei, o imperador, esse homem Neemias. Certa vez ele, no capítulo 2 do seu livro, você vai ver que o livro de Neemias é um livro onde ele fala de uma perspectiva pessoal. Você vai ver muitas vezes ele dizendo: eu fiz isso, eu me comportei dessa forma, eu junto com tais pessoas realizamos tais coisas. É uma perspectiva bem pessoal. E aí ele vai chegar ao ponto de que um momento em que ele pede ao imperador, dizendo: meu senhor, me permita restaurar a antiga cidade do meu Deus. Me permita estar com o meu povo e poder erguer de volta as muralhas que um dia foram derrubadas. Porque no meu coração há uma angústia de olhar para o meu povo e ver que eles não têm aonde se congregar, aonde se reunir. E o simples fato do imperador Artaxerxes ter liberado a Neemias para ir até de volta
a Jerusalém e reconstruir os muros, foi encarado por Neemias como uma bênção da parte de Deus. Uma liberação recebida por um homem que governava naturalmente aquela região. Foi encarada por Neemias como uma direção de Deus para a sua vida, como uma causa pela qual ele pudesse agarrar como sua, e que era maior do que ele mesmo. E aí eles continuam, eles se reúnem na verdade com famílias, com pessoas que faziam parte daquela mesma comunidade judaica. E eles começam agora a uma grande empeleitada. Restauração dos muros. Partes estavam caídas, em algumas outras partes haviam brechas. E por essas brechas, muitas vezes, em guerras, os inimigos poderiam atravessar as brechas dos muros. E a cidade estaria mais suscetível a cair se ela fosse atacada. Se os seus muros estivessem reforçados e bem preparados e protegidos, dificilmente um exército poderia transpô-la. Eu te digo nessa noite, meu irmão, qual é os muros da sua vida que você tem levantado? Qual é os muros que você tem edificado ao ponto de que os ataques de Satanás não possam transpor a tua fé e fazer com que muitas vezes você desanime do que Deus chamou você para fazer? Esse era o papel que Neemias adotou naquele momento. E aí nós chegamos no capítulo 4, versículo 6. Se você, por gentileza, puder acompanhar a leitura, Neemias, capítulo 4, verso 6. O livro de Neemias está próximo ao livro de Esdras. Se você não conhece, abre o sumário da tua Bíblia e lá você vai encontrar a página da sua Bíblia onde esse livro se encontra. Se você não sabe onde é o sumário, é uma das primeiras folhas da sua Bíblia. E se você não encontrou, está tudo bem, só escuta. Neemias, capítulo 4, versículo 6. A Bíblia diz: enquanto tudo isso acontecia, fomos reconstruindo as muralhas, até que, em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois toda a população estava com o coração plenamente dedicado à obra. Agora pula comigo para o verso 10, que diz assim: e o povo de Judá então começou a comentar: os carregadores estão perdendo as forças, e ainda há muito entulho, e dessa maneira não conseguiremos reconstruir as muralhas. Segura aí, irmão, essa leitura, olha para cá por um instante. Veja que eles chegaram a um certo patamar da construção. A construção estava acontecendo de vento em popa. Se você começar a ler os capítulos 2, 3 e o iniciozinho do capítulo 4, você vai perceber que Neemias, ele reuniu famílias. Não eram construtores, eles não eram empreiteiras, eles eram famílias que se dispuseram a trabalhar no plano de Deus. E aqui nessa marca eles chegaram a 50% da execução desse trabalho. Eles chegaram até a metade do que estava proposto. E ainda havia mais. Diz que o povo, a população estava com o coração plenamente dedicado à obra. Havia o que no meio deles, irmãos? Unidade. Eles estavam unidos em um objetivo, nessa construção, nessa reedificação dos muros, porque eles queriam que Jerusalém voltasse a ser uma cidade que pudesse ser confiável, que ela pudesse ser uma cidade que abrigasse novamente o povo de Deus. Havia um propósito ali, havia uma razão para estar ali. Agora me permita, irmãos, abrir um paralelo nessa mensagem com o que nós estamos edificando nesse lugar. Sabe que Deus nos chamou para edificar toda essa estrutura chamada complexo verbo da vida, com um propósito de edificar, e não somente, mas de alcançar a vida de muitas pessoas. Eu quero te perguntar nessa noite, se você puder levantar a sua mão, você tem sido abençoado nesse lugar? Quantos aqui têm a sua família sendo abençoada nesse lugar? Quantos aqui reconhecem que os seus filhos estão sendo abençoados nesse lugar? Quantos aqui reconhecem que a sua vida tem melhorado porque você está inserido nesse ambiente?
Esse ambiente, irmãos, ele está cumprindo um papel. Eu não sei quantos por cento nós alcançamos até aqui, se é 50, se é 70, se 80. Mas quando eu olho ao meu redor, eu vejo Deus edificando uma grande obra. E Deus não enviou para cá uma grande empreiteira ou vários construtores. Ele enviou para cá famílias. Amém, irmãos? Famílias. Famílias essas que têm se esforçado, que têm servido, que têm se doado nesse lugar, para que a vida de outras pessoas possa também ter o mesmo testemunho que você teve agora ao levantar a sua mão. Pessoas sendo alcançadas, pessoas sendo edificadas, pessoas sendo transformadas por aquilo que Deus está fazendo na nossa vida nesse lugar. Portanto, irmãos, todas as vezes que nós edificamos uma parede, que nós rebocamos ou pintamos uma parede, não é sobre construção. Como eu disse antes, nós não somos uma empreiteira, nós somos uma igreja. Amém. E Deus nesse lugar, irmãos, quando Ele edifica uma parede, constrói salas, isso está sendo construído dentro de nós. Isso está sendo reformado dentro de nós primeiro. Essa construção, essa reforma, ela está acontecendo primeiro debaixo de uma visão. Porque alguém decidiu crer e ver além do que os olhos poderiam ver. E esse alguém, irmãos, está enxergando algo ainda maior. Um auditório que comporte pelo menos 1000 pessoas. Você já parou para pensar quando esse lugar aqui comportar 1000 pessoas? Nós temos uma média de público hoje, irmãos, de aproximadamente 380 pessoas por domingo, considerando as crianças, os adolescentes, por final de semana. Imagina quando esse número chegar a 500 pessoas. Imagina quando esse número chegar a 700 pessoas. Imagina quando esse número chegar a 1000 pessoas. E por que não dizer 1.200? E por que não dizer 1.500 e logo mais um culto, mais 2 cultos, 3 cultos? Porque a visão de Deus, irmãos, ela cabe para encontrar a vida daqueles que mais necessitam e precisam estar envolvidos nesse ambiente. Eu não sei quantas pessoas aqui não são de Campina Grande, mas por favor, levanta a mão. Quem aqui não é de Campina Grande e veio para esse lugar? Vocês podem ficar de pé? Assim como eu não sou de Campina Grande, irmãos. Deus me trouxe para Campina Grande em 2015, para fazer as escolas de missões, depois a escola de ministros. E depois disso, o Senhor não me deixou mais ir embora. Assim como esses irmãos aqui, muitos também vieram por causa das escolas. Outros porque Deus falou o seu coração e você foi inserido nesse lugar com um objetivo, com um propósito. Olha quanta gente boa. Vocês podem sentar, queridos, obrigado. Deus pode trazer pessoas para esse lugar, assim como Deus tem um objetivo de alcançar toda essa região, o bairro do Tambor. Mas não só o bairro do Tambor. Deus tem o objetivo de alcançar outros bairros. E também a toda Campina Grande. Nós temos outras igrejas aqui espalhadas. Mas não estamos concorrendo com ninguém, irmãos. Deus tem uma visão para esse lugar e Deus vai trazer pessoas que vão se associar a essa visão. E por estar associado a uma visão, por você pegar uma causa para si, aquilo que está sendo derramado sobre a visão, alcança as nossas vidas. É como a Bíblia diz no Salmo 133, como o óleo que cai sobre a cabeça e desce pela barba e escorre pelas orlas da veste. A unção e a liberação de Deus que há sobre esse lugar, ela tem o objetivo, irmãos, de transformar a nossa vida. De fazer a nossa vida melhorar, para quê? Para que nós continuemos fazendo aquilo que Deus nos chamou. Agora, é possível que no meio de uma visão, e enquanto estamos trabalhando, irmãos, cheguemos àquele versículo que nós acabamos de ler, o verso 10. Eles começaram a olhar ao seu redor e dizer, tem muito entulho.
tem muita coisa para fazer, tem muito trabalho, e o povo não está aguentando, as pessoas não estão conseguindo. E sabe o que é que Neemias faz? Ele para tudo e diz: ei, gente, vamos lembrar por que a gente está aqui? Vamos fazer uma revisão, para a gente entender o propósito pelo qual Deus nos chamou. Vamos enxergar além, vamos ver o que Deus vai continuar fazendo a partir daqui. Ele para tudo que está fazendo e ele chama o povo para perto, para mais uma vez reforçar o propósito de estarem envolvidos naquela visão. Aquilo que começou como uma angústia no coração de um homem, agora estava tocando a vida de muitas famílias. Eu te pergunto, meu irmão, o que é que tem crescido no seu coração? O que é que tem crescido no seu coração como urgência? Como uma resposta de Deus para a vida de pessoas? Eu cheguei nesse lugar, meu irmão, no ano de 2019, mais precisamente dia 1º de setembro. Me apresentando ao pastor Isaías, passando por situações que eu considerava como uma crise interna de perspectiva. Junto com Gabriela, para nós era como se fosse um dos maiores desafios que nós havíamos enfrentado até então. Em uma conversa com o Guto, com o ministério, ele me indicou estar associado a esse lugar. Eu procurei o pastor Isaías. E eu me lembro, irmãos, que uma palavra que esse homem disse foi capaz de restaurar a perspectiva no meu coração. Foi capaz de me fazer enxergar além e fazer perceber coisas que eu não estava percebendo. Uma palavra, irmãos, pode mudar as coisas na nossa vida. E foi literalmente uma palavra. Não foi uma frase, não. Foi uma palavra. E nós nos associamos, chegamos mais próximo para entender a visão, para entender qual era a perspectiva, aonde Deus queria, o que Deus queria fazer nesse lugar. E eu me lembro de ter feito uma oração. Eu disse: Senhor, eu não quero que seja essa mais uma igreja na minha vida. Mas eu gostaria, Senhor, que você me mostrasse o porquê eu estou aqui. Por que você me trouxe a esse lugar? No que eu posso ser útil? E eu comecei a me envolver, irmãos, primeiro nas oportunidades que chegavam, enquanto Deus não me falou coisa alguma. E muitas vezes nós fazemos orações e desistimos rapidamente, ou nós ficamos tristes e diminuímos a intensidade e a força porque não estamos ouvindo aquilo que Deus está falando. Mas eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, se você está esperando alguma resposta da parte de Deus, seja fiel com o que está na sua mão. Seja intenso, meu irmão, com a oportunidade que está chegando para você. Talvez não seja a oportunidade que você queria ou aquilo que está brilhando aos seus olhos. Talvez não seja toda a sua capacidade ainda que esteja sendo aproveitada e toda a sua inteligência e talentos e dons que Deus colocou em você. Mas isso não quer dizer que esse momento não vai chegar. Ajusta o teu foco para que você possa manter a visão. Um dos principais fatores, meu irmão, que faz com que as pessoas percam e desanimem da visão, é perder o foco, é se distrair, é ficar olhando agora mais para uma dificuldade, para uma circunstância, é dizer que tem muito entulho. E talvez essa seja a hora, irmãos, de nós reajustarmos esse foco da nossa vida, para podermos andar junto àquilo que Deus nos chamou. E eu fui me envolvendo e chegou um tempo, meu irmão, que o pastor me fez um convite específico para atuar em uma área específica. E foi ali que Deus disse: lembra daquela oração? Foi para isso que eu te chamei. É por isso que eu quero que você esteja aqui nesse tempo. E como eu sou grato a Deus, irmãos, porque eu sei que embora eu possa ajudar em outras áreas, aquela área em específico é uma área que Deus me chamou e eu tenho uma responsabilidade primeiro com Ele e depois com a minha liderança. Se você está nesse lugar e você ainda não encontrou uma razão para estar aqui, faça essa oração hoje. Diga: Senhor, por que você me trouxe a esse lugar? E sabe, irmãos, quando nós estamos plantados em um lugar, quando nós somos colocados por Deus em um lugar, é para que esse lugar não somente ele possa usufruir do que nós somos,
mas principalmente para que esse lugar possa transformar coisas em nós. A minha vida, irmão, só melhorou depois que eu vim para cá. A minha vida foi só melhorando. Primeiro que a gente estava noivo, e o pastor celebrou o nosso casamento. Que tempo precioso, meu irmão, eu ainda me lembro das palavras daquele casamento. Me lembro dos aconselhamentos. Me lembro, irmão, de tanta coisa boa, que foi transformando, que foi moldando. E de quantas ministrações que homens de Deus passam por esse púlpito e constroem coisas na nossa vida. Palavras que saem daqui como verdadeiros tijolos para fechar algumas brechas que estavam lá. Para curar coisas no nosso coração que muitas vezes a gente está levando como uma grande fortaleza, uma grande barreira, impedimento ao crescimento que Deus quer de nós. Eu quero te dizer, meu irmão, que você está inserido em um lugar que Deus visa o teu crescimento para que você possa abençoar a vida de outros. Esse é um tempo, irmãos, para testemunhos começarem a surgir em nosso meio, de situações improváveis e de coisas que Deus reverteu ao favor de pessoas. Mas para isso, meu irmão, a gente precisa se deixar ser construído. Como eu disse antes, cada parede que é feita, ou rebocada, ou pintada, ela está sendo feita primeiro aqui dentro. Uma estrutura forte, que quando o dia mal chegar, quando o empecilho chegar, quando perseguição chegar, quando afronta chegar, quando dificuldade chegar, você vai ter uma estrutura forte para não desistir. No capítulo 6, irmãos, dessa história, aleluia. Capítulo 6, verso 1. Meu Deus. Aleluia. Diz que alguns inimigos começaram a conspirar para surpreender e intimidar Neemias para que ele parasse a obra. Olha o que diz. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos, que eu tinha edificado as muralhas e que nelas não havia mais nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse instalado os portais em seus devidos lugares. Sambalate e Gesem mandaram-me o seguinte convite: vem, vamos encontrar-nos em uma das aldeias da planície de Ono. Eles, entretanto, estavam tramando fazer-me algum mal. E por essa razão, enviei-lhes mensageiros com esta explicação: estou executando um grande projeto e não posso parar agora. Afinal, por que eu deveria parar as minhas obrigações e deixar a obra para encontrar-me convosco? Veja, irmãos, que muitas vezes, quando Deus coloca uma visão no nosso coração para executarmos, é possível que Satanás se levante para tentar nos intimidar e fazer-nos parar. É possível que o diabo comece a lançar algumas palavras de desânimo e dizendo: está vendo? Você faz, investe, e nada acontece. Você se esforça, parece que dá certo na vida de todo mundo, menos na sua. Mas para mantermos a visão no nosso coração de pé, irmãos, nós vamos precisar perseverar e não dar ouvidos aos Sambalates e Tobias da vida. Não dar ouvidos àqueles que muitas vezes vão chegar dizendo: rapaz, deixa de ser besta. Está vendo que ninguém te valoriza, que ninguém aqui te reconhece, que ninguém dá crédito e valor sobre a pessoa que você é. Irmãos, quando frases assim chegarem para você, julgue. Julgue de onde vem, qual é a fonte. Porque Deus não vai, irmãos, colocar em xeque aquilo que Ele falou para você fazer. Deus não vai ficar colocando em xeque e trazendo dúvida ao seu coração quando Ele te pedir para fazer algo. Deus vai ser o primeiro a dizer: vai até o fim, te esforça, te levanta, você pode, você é capaz. Eu já te capacitei, eu já te dei força, eu já te dei suprimento. Não desiste, você vai ver o resultado daquilo que você está orando.
Não para. Porque melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Aleluia. Nós precisamos proteger, irmãos, a visão que Deus nos deu. Nos posicionarmos espiritualmente, para não perder ou enfraquecer aquilo que Deus comunicou divinamente ao nosso coração. Eu não sei vocês, mas quando eu cheguei aqui, os cultos ainda eram lá do outro lado. Lá onde nós chamamos hoje de auditório Rema ou Arena Jovem, né? Um espaço conjugado aí que divide, né, uma visão. Eram todos lá os cultos. Isso aqui não havia nada, irmãos. E alguns ainda disseram que aqui era um lugar onde caminhões estacionavam e aqui só havia entulho e sujeira e óleo de caminhão. Mas famílias se reuniram para tornar esse lugar uma igreja. E talvez você olhe ao seu redor e diz, mas está faltando tanta coisa. Tá não, irmão. Você não está sentindo um ar-condicionado, não? Aleluia. Você não está sentindo, não, irmãos, a brisa leve? Você não está vendo, não, o forro no lugar? Você não está vendo a iluminação? Você não está vendo, irmãos, o telão de LED? Primeiro, Deus quer que nós vejamos isso aqui dentro, para se tornar real, fora. Um dia nós tínhamos cadeiras somente de plástico, e agora já tem acolchoadas. Um dia não tinha nem câmera para transmitir o culto, mas agora tem câmera fotográfica, tem até smartphone para fazer os stories. Ei, meu irmão, nós precisamos valorizar o que temos, ao invés de ficar olhando para o que não tem. Porque isso é estratégia de Satanás para ficar dizendo, desanima. Não avança não, não investe não. Olha quantas coisas, irmãos, Deus está fazendo. Um som, meu irmão, que valia mais de 200 mil reais. E um homem sentiu no coração que esse som seria da igreja. E olha ele aí. Eu não sei o que você pode contemplar, querido, mas eu vejo essa igreja pronta. Eu não vejo só essa igreja pronta, não. Eu vejo essa igreja pronta e cheia de pessoas. Eu vejo pessoas sendo enviadas desse lugar. Enviadas para fazer a obra em lugares e com pessoas que muitos não vão querer. E já começou, viu? Já começou. Tem lugares remotos para alguns, como lá no sítio Genipapo, não é, pastor Euclésio? Que já estão recebendo a palavra de Deus por causa dessa igreja. Tem lugares como o sítio Gravatar, que está recebendo a palavra de Deus por causa dessa igreja. Essa igreja já enviou missionários, irmãos, e vai continuar enviando. Essa igreja tem levantado ministros e vai continuar levantando. E aonde eu me encaixo nisso tudo? Faça a sua oração. Senhor, qual é o meu papel? O que você tem para mim nesse lugar, Jesus? Eu não quero que passe ano e mais um ano e outro ano e eu não entenda por que estou aqui. Nós somos, irmãos, uma igreja de um povo bom. Estamos debaixo de uma palavra profética. Deixa eu te falar uma coisa sobre palavra profética. Às vezes a gente fica pensando, qual é a palavra que vai vir esse ano? Quando chega o culto da virada, fica naquela expectativa. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Qual é a palavra? Mais uma palavra? Não é mais uma palavra. É uma palavra que vai nos guiar para toda uma temporada. E se você agarrar isso profeticamente, isso vai alcançar a tua vida. Eu me lembro, irmãos, eu não recordo agora se foi 23, 24, mas eu me lembro que o irmão Flávio e Kátia, eles se levantaram para fazer uma campanha aqui interna, para presentear o nosso pastor e Ana Fábia com um carro. Eles estavam precisando de um carro na época. E eu me envolvi nessa campanha de todo coração, em honra, em gratidão pela vida deles. Me envolvi nessa campanha, meu irmão, em várias frentes, mas também com uma oferta que naquele momento para nós era um pouco inviável.
mas fiz, de coração. Esses dias, nós tivemos a oportunidade de trocar o nosso carro. E deixa eu reconstituir um pouco aqui. No ano passado, o nosso carro começou a dar algumas manutenções e eu comecei a conversar com o Gabi, a gente precisa trocar de carro, a gente precisa trocar de carro. E nós começamos a orar, a pesquisar, a ver coisas, a correr na igreja. E corre pelo carro, pastor? Eu corro, não sei você. Corro por carro, corro por casa, corro pela minha família, corro por pessoas chegando nesse lugar. Eu não sei pelo que você corre, mas eu sei pelo que eu corro. E aí nos movemos no iniciozinho desse ano. Saiu um modelo novo da Tigo, né, o Tigo 5X. E aí eu disse, Gabriela, vamos na concessionária, vamos olhar esse carro. E nós fomos lá, irmãos. Nós entramos dentro do carro, nós tocamos o carro. E nós, uau, que carro. E a gente ficou desejando muito aquele carro. E eu disse, faça simulação aí, meu irmão. E quando ele fez, não cabia no meu orçamento. Eu disse, tudo bem. Está tudo certo. O que eu quero é trocar de carro. E se não for esse agora, um dia pode ser ele. E depois procuramos uma outra loja. Fizemos orçamento. E depois uma terceira loja. E nessa terceira loja, quando eu chego lá, eu disse, olha, a loja tal me deu um orçamento assim, para esse modelo aqui. O que é que você pode fazer? E era um irmão da igreja. Ele disse, peraí que eu vou fazer uma proposta. E esse irmão fez uma proposta, irmãos, ele me deu um desconto de R$12.000. E o favorecimento para pegar o outro carro como entrada, e quando fez a simulação, caiu direitinho. Naquilo que a gente estava com expectativa, naquilo que a gente estava orando, naquilo que a gente estava declarando e crendo. E numa semana eu fiz o test drive, na outra eu estava com o carro. Irmão, não diga que correr na fé não funciona. Não diga que rir na fé não funciona. Talvez alguns aqui precisam correr essa noite. E quando eu pego o carro e saio da loja com o carro, Deus usa a Gabriela para lembrar da oferta. O modelo do carro era o mesmo modelo que o pastor tinha, porém um pouco mais atual. Lembra daquela oferta? Lembra daquela oferta? Quantas vezes mais, irmãos, nós colhemos sobre aquela oferta? Se você não desfalecer, irmãos, a seu tempo você vai colher. Você vai colher de cada semente que você está plantando, de cada oferta que você está dando, de cada tempo dedicado, onde você poderia estar fazendo outras coisas da sua vida. Mas você decidiu vir servir nesse lugar por causa de uma visão. Aleluia. Aleluia. Eu me lembro do primeiro culto que eu vim cultuar nesse prédio aqui. Irmãos, parecia a caverna de Adulão. Mas falando da caverna de Adulão, em 1 Samuel 22, 1, a Bíblia diz que Davi partiu dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai foram informados disso, desceram ali para se encontrarem com ele. Todos os que se achavam em dificuldades, todos os endividados, todos os descontentes, formaram um bando ao seu redor e o proclamaram seu chefe. Havia cerca de 400 homens que acompanhavam a Davi. Olha que relato, meu irmão. Ele não disse aqui que eram todos os afortunados. Ele não disse aqui que eram os homens mais habilidosos e mais referências da cidade. Ele disse que havia ali um povo, meu irmão, que muito pastor não ia querer pastorear não, viu? Mas ali foi o primeiro povo que Davi teve para chamar de seu. E Davi pegou aquele povo e ele começou a transmitir a visão. Porque muito embora ele estivesse dentro de uma caverna e com pessoas desacreditadas, ele não deixou que aquele ambiente influenciasse ele. Aquele ambiente não era o que determinava quem Davi se tornaria. Davi havia sido ungido rei,
Davi havia sido separado por Deus, muito embora não tivesse ainda assumido o trono. Ele tinha sido escolhido por Deus para estar em um trono. E a Bíblia conta, irmãos, que em sua juventude Davi havia lutado com um leão, com um urso, com um gigante. Davi tinha enfrentado grandes desafios em nome do seu Deus. E porque os desafios eram grandes, Davi não parou por ali. Ele continuou a sua jornada até por vezes perseguido. Mas ele não parou. Ele continuou, ele foi perseverante, ele se manteve firme. Ele atraiu pessoas quebradas, mas ele não se manteve no nível delas. Ele trouxe essas pessoas para cima. De que forma? Deixa eu te mostrar o resultado da vida desses homens que acompanhavam Davi. Em 2 Samuel 23:8 diz: os 37 valentes que Davi teve, estes, pois, são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Josebe-Basebete, o Taquemonita. Este foi o líder do grupo conhecido como os Três, e armado apenas de uma lança, enfrentou 800 inimigos e os matou em uma só batalha. Diga comigo, uau! Que força esse homem tinha. Quantos homens aqui estão dispostos a entrar numa luta contra 800? Levanta a mão. Olha, tem gente aí, corajoso. Imagina você entrar num ringue com 800 homens para lutar contra. Que força, irmãos. Que vigor. Que algo tão sobrenatural. Que realização tão milagrosa. Milagrosa. É isso mesmo. Que tão grande realização. Mas de onde esse homem tirou tanta força? Ainda no capítulo 23, verso 20 e 21, a Bíblia diz: Benaia, filho de Joiada, era um valoroso soldado que realizou grandes feitos, e de coragem e de lealdade. Ele conseguiu matar 2 dos melhores guerreiros de Moabe. E no tempo da neve, desceu numa caverna e matou um leão. Opa! Eu já ouvi essa história antes. Alguém que matou um leão. Matou também um egípcio e um homem alto e forte. Matou gigante. Também já vi essa história em algum lugar. Ele tinha uma lança na mão, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancando-lhe a lança das mãos e o liquidou com a sua própria arma. Homens que encontraram uma força sobrenatural, que mataram gigantes, que mataram ursos. Esses homens provavelmente naquela caverna ouviram sobre um jovem que disse para eles: olha, quando um leão se levantou contra as ovelhas de meu pai, Deus me concedeu força para ir e lutar contra ele. E eu prevaleci, estou aqui te contando essa história. Assim também com o urso, assim também com um gigante. Não desanima não. Sede perseverantes, fica firme naquilo que Deus está fazendo na tua vida, porque você vai ver aonde Deus vai te levar, você vai ver quantas realizações grandes Deus vai te levar a fazer, coisas que nem 800 homens seriam capazes de fazer. Deus vai levantar você nessa geração. Era o que eles ouviam de Davi, e eles pegaram aquilo para si, e nessa mesma fé eles começaram a caminhar. Porque para manter a visão no nosso coração, meu irmão, nós precisamos agarrar o que estamos ouvindo. Agarre aquilo que você está ouvindo como se fosse seu. Agarre, meu irmão, como se fosse a realidade e a verdade da sua vida. Ei, Deus está construindo coisas grandes em nosso meio. Deus está fazendo pessoas do nosso meio prosperar de forma sobrenatural. Deus está reconstituindo famílias em nosso meio. Deus está educando seus filhos. E você não precisa ir buscar ele nas baladas, e nem nas festas e na perdição, porque eles estão encontrando valores e satisfação no Senhor. O que esse lugar, irmãos, tem comunicado a nós?
Porque se nós fôssemos colocar, irmãos, na ponta do lápis, naturalmente não dava nem para manter isso aqui. Mas Deus está mantendo. Deus não está só mantendo esse lugar, Deus está fazendo pessoas prosperarem, pessoas crescerem, pessoas se desenvolverem. Sabe, meus irmãos, por mais que talvez em algumas coisas você só consiga enxergar um ambiente limitado, Deus ele está enxergando um ambiente capaz de transformar a vida de tanta gente, de tantas pessoas e realizar ali o impossível. Aleluia. 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 Portanto, meu irmão, todas as vezes que você vier para o culto, seja grato a Deus por aquilo que Ele está fazendo. Seja grato a Deus, irmãos, por aquilo que Ele já fez. Mas seja grato também por aquilo que Ele vai realizar em nosso meio. Nós não dançamos e celebramos uma festa da carne. Nós estamos dançando e celebrando pela fé. Nós estamos nos movendo pela fé. Estamos correndo pela fé. Estamos ofertando pela fé. E estamos vendo o nosso Deus pegar a nossa fé e fazer coisas improváveis. Você não está num ambiente natural. Você não está em um ambiente comum. Você não está em um cinema para assistir um filme e depois ir embora e não se lembrar de nada do que aconteceu ali. Você não está entrando em um supermercado, onde você muitas vezes olha o preço das coisas e daqui a pouco esquece o que foi que você viu. Você não está entrando em um hospital, onde muitas vezes você é medicado e esquece até o nome do doutor que te atendeu. Meu irmão, nós somos a igreja. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. E nós não vamos parar, nós não vamos retroceder, nós não vamos, meu irmão, voltar atrás, porque o Senhor falou conosco. Nós estamos muito ocupados para dar ouvidos aos Sambalates e Tobias dessa vida. Nós estamos muito ocupados para acatar as sugestões de Satanás e voltar atrás. Ei, meu irmão, eu sei o que Jesus tem feito na minha vida nesse lugar. Eu sei o quanto eu tenho sido abençoado e eu não vou parar. Agora só os que não vão parar, fica de pé, meu irmão. Se você não vai parar, fica de pé. Aleluia! Aleluia! Há uma grande obra sendo feita. Há um grande mover do Senhor nesse lugar. E eu estou animado, meu irmão, pelo que Ele está fazendo agora, mas muito mais sobre o que está por vir. Nessa noite, meu irmão, nós vamos celebrar Jesus nesse lugar. Aleluia! 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 Deixa eu te dizer uma coisa, quando isso aqui estiver tudo pronto, vai ter gente que vai voltar para essa igreja. Mas não queira ser aquele que vai voltar não, queira ser aquele que vai participar ativamente. Uma vez eu fiz uma oração ao Senhor, escuta isso. Eu disse, Senhor, você poderia enviar uma oferta milionária e a gente reformar tudo de uma vez. Você poderia abençoar uma pessoa, eis-me aqui se o Senhor quiser. E me fazer prosperar de forma tão sobrenatural ao ponto da gente reformar isso aqui, Senhor. E eu te prometo que eu não reformo só isso aqui não, reformo outras igrejas também. Sabe o que foi que Deus me disse? Se fosse tudo por dinheiro, dinheiro seria o teu Deus. Você não foi plantado lá por causa do dinheiro. Você foi plantado lá porque eu quero construir em você uma estrutura forte. Aleluia! O que é que tem governado a sua vida? O que é que você está vendo, meu irmão? Aonde você está vendo a sua família chegando daqui a alguns anos?
Ah, meu irmão, há algo divino liberado nesse lugar. Há algo, meu irmão, que Deus está fazendo chover sobre a nossa vida. Mais e maior, mais e maior. Ano de alto rendimento. Aleluia. Mais e maior, mais e maior. Aleluia, não desanime, porque você vai ver o resultado da sua oração e das suas carreiras aqui. Não desanime, porque você vai ver o resultado daquilo que Deus prometeu. Deus não é menino. Ele nunca falhou e nunca vai falhar. Se quer perder uma batalha, e Ele não muda. Se Ele disse, já é. Pode ser que você não esteja vendo agora, pode ser que você não esteja sentindo um arrepio aí, mas se Deus disse, meu irmão, já é. Já é. Já é. Aleluia. Já é. Chegou o tempo. Chegou o tempo, irmãos, de nós desfrutarmos de coisas que estávamos orando por anos. Chegou o tempo de nós vermos, a contemplarmos com os nossos olhos e tocarmos com as nossas mãos sobre coisas que corremos aqui por fé, sobre coisas que celebramos e dançamos pela fé. Oh, aleluia. Você está esperando a música começar? Você está esperando a música começar? O que é que você está vendo? O que é que você está vendo? Ei, mantenha a visão. Mantenha a visão. Aleluia. Aleluia. O Senhor está fazendo chover no nosso meio. Tem uma chuva. Tem uma chuva que está molhando a semente hoje. Tem uma chuva do Senhor molhando e regando a semente. Sabe o que é que o agricultor faz quando ele planta? Ele descansa. Ele não vai lá abrir e checar. Eita, cresceu 3 centímetros hoje. Ele descansa, porque ele sabe que vai acontecer. Ele sabe que vai brotar. Ele sabe que vai crescer. Ele sabe que o fruto vem. Eu te digo nessa noite, o fruto vem. O fruto vem. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena obedecer a palavra. Vale a pena estar envolvido em uma visão. Vale a pena dobrar os joelhos por essa causa. Vale a pena, meu irmão. Vale a pena. Você não perde nada servindo a Deus. Você não perde nada seguindo essa visão. Porque Deus não deve nada a ninguém. Aleluia. Aleluia. Olha a chuva caindo. Olha a chuva caindo. Olha a chuva caindo. Ei! Você já dançou na chuva? Você já dançou na chuva? Aleluia. Já brincou, já correu na chuva? Tem chuva de Deus para a tua vida hoje. Tem chuva de Deus para a tua vida caindo agora. Aleluia. 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 Oh, aleluia, 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 aleluia. 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 Uma dança de vitória em meus pés. Uma poderosa fé em minha voz.
o poder de Deus, porque o maior habita em mim, o maior habita em mim, o maior habita em mim, o maior habita em mim. Essa é minha vitória, minha fé que sempre vence, minha fé em Deus, na palavra de Deus. Essa é minha vitória, minha fé que sempre vence, minha fé em Deus, na palavra de Deus. Aleluia, deixa eu te dizer uma coisa. Davi entrou numa caverna com 400. Daqui a pouco a Bíblia vai narrar que já eram 600. Porque homens decidiram seguir uma visão. Homens decidiram estar envolvidos naquela visão. Aqueles homens que antes foram chamados de um bando, depois eles foram chamados de os valentes de Davi. Uma vez Deus deu uma palavra ao nosso pastor: o menor virá a ser 1000. Eu te digo, meu irmão, já é. Já é. Já é. Se prepare, meu irmão, porque você vai ser instrumento de Deus para a vida de muita gente. Não fica esperando que essa manifestação ela venha somente do púlpito. Vai ser uns com os outros, dentro das casas, nos eventos, na informalidade. O Senhor vai começar a agir poderosamente em nosso meio, e você vai ser usado com dons e talentos. Agora deixa eu te dizer mais uma coisa: tem espaço para todo mundo. A gente não vai precisar ficar disputando. A gente não vai precisar ficar esforçando-se para encontrar o nosso lugar. Porque Deus já tem um lugar para mim e para você. Você não está no ambiente natural. Ei, você não está no ambiente natural. Tem algo aqui sendo liberado para a tua vida. E a decisão de receber é sua agora. Recebe. E quando a gente recebe algo da parte de Deus, um conselho: você deve regar isso, dançando, correndo, celebrando, dando brados de louvor. Começa a regar, porque a chuva está aí.